Olá, colegas da odontologia. Com todo prazer, estou aqui em Fortaleza, prestigiando esse evento maravilhoso, presidido pelo nosso colega Felipe Leite, capitaneado também pelo Bonifácio Neto, atual presidente da ABO Ceará. E estamos aqui muito felizes porque o convite foi feito, viemos de bom grado e vamos fazer algumas colocações que são tão importantes para a odontologia como um todo, sabendo que o alinhamento entre a Associação Brasileira de Odontologia e o Conselho Federal de Odontologia está cada vez mais estreito e é assim que nós esperamos que possa continuar, né? Eu vou fazer logo uma pergunta para o Bonifácio a respeito do processo de formação desse evento, né? A magnitude do CIOSSE, que é a 7ª edição como Congresso Internacional, pós-pandemia, né? Então, fala um pouquinho desse processo, dos problemas e das soluções que foram encontradas para ele. Bom, primeiramente, assim, agradecer a sua presença, né? Você é amigo, você é da casa, e a gente sabe do trabalho que você tem feito, que você fez um trabalho fantástico, você conhece bem o que é a ABO, você é família ABO, e hoje você está lá conduzindo uma outra entidade de fundamental importância para a odontologia. Eu sempre digo que isso é sempre um desafio, né? A gente que está à frente da entidade, o Felipe sabe bem, ele que está à frente de um congresso, sempre para a gente é um grande desafio. E principalmente, como você falou muito bem, depois de uma pandemia, né? O nosso congresso, ele era para ter ocorrido em 2019, não é isso? Não, era 2021. Né? Era para ter acontecido em 2021, mas obviamente você sabe que para que a gente possa montar algo dessa magnitude, a gente precisa começar a trabalhar com bastante antecedência. Então, para a gente que está à frente da associação, o meu primeiro desafio era escolher quem poderia conduzir isso. Difícil isso, né? Muito difícil, porque eu não sei muito bem como acontece nas outras ABOs, né? A nossa decisão aqui, primeiro é que o Congresso de Odontologia, ele é um produto da ABO, né, da ABO Ceará. Mas a gente eu sempre digo que esse desafio era primeiro ter uma pessoa que pudesse conduzir. E essa condução ela precisa ser de uma maneira onde o presidente do Congresso tem autonomia para fazer isso, né? Então, o presidente do Congresso ele tem autonomia de trazer para perto dele as pessoas, obviamente, da sua confiança, do seu alinhamento, da sua maneira de pensar. Então, essa é a primeira dificuldade que surge, né? Escolher uma pessoa que seja da minha confiança, né? Porque eu até falei ontem, na abertura, né, que é uma atitude altamente é a única atitude antidemocrática, monocrática, né, que a gente tem na ABO, né, é uma decisão minha e obviamente no primeiro momento quem veio à minha cabeça foi o Felipe. O Felipe é um amigo de muitos anos, né? Eu conheci o Felipe muito novo, a minha amizade, eu falei inclusive ontem também que a minha amizade começou com o pai dele, né? E eu trouxe o Felipe quando o Felipe entrou para a odontologia, veio para somar e participou da minha época como eu presidente do congresso na minha equipe, né, de comissão de instalação de congresso. E depois o Felipe foi para a BO como diretor, é meu colega dentro das especialidades, né? Como vocês sabem, a gente tem cursos de especialização em implantodontia na BO. E o Felipe faz parte, foi meu aluno e hoje faz parte da equipe. Então esse foi o nosso primeiro grande desafio, né, de eu ter uma pessoa da minha confiança, né? E obviamente a gente teve uma conversa muito afinada, né, muito alinhada, de que o Felipe teria autonomia de construir a equipe dele, né, mas que a gente tinha que entrar muito junto, né? Eu, como presidente, como gestor,
eu precisaria entender como a coisa poderia ser construída. Tá, agora eu vou precisar só para a gente poder Não, direcionar. tranquilo, A gente tranquilo. vai fazer disso aqui um diálogo, certo? Bom, Antônio, presidente do evento. Por que eu estou falando isso? Porque eu também estive como presidente da Bel Pará e tive essa dificuldade da escolha de um presidente para um CIOA. Dentro dessa escolha chegou um momento tão crítico que ninguém quis aceitar. Eu fiz o convite para quase 10 colegas e ninguém quis aceitar quando a diretoria pediu para que eu tocasse o evento. Então eu sei dessa dificuldade da escolha, né? Mas principalmente, eu vou chegar lá no Felipe já também, que eu quero falar com ele sobre essas questões, mas Bonifácio, talvez junto com essa escolha, é uma percepção minha, não foi tão difícil quanto acabar um pouco com a desconfiança dos patrocinadores do evento? Ou isso para vocês foi uma forma bem já tranquila de gerir? Não foi. Não foi. Então, o primeiro desafio, como eu falei para você, foi escolher alguém que conduzisse. Esse foi o nosso primeiro desafio. E o nosso segundo desafio foi entender o momento, né? Porque foi quando a gente começou a construir o Congresso, me lembro muito, né, que uma das grandes preocupações que a gente tinha era dizer assim, olha, vamos começar a trabalhar com antecedência, que é o nosso perfil, né? A gente vem trabalhando já há muito tempo. E eu dizia assim, Felipe, vamos pegar logo aí 3, 4, 5 professores para que a gente possa startar o nosso congresso, né? E logo em seguida veio a pandemia, né? E a gente ainda acreditava que essa pandemia fosse durar pouco tempo, era aquela coisa de 6 meses e tal, não sei o que, não. E a coisa foi piorando. A gente pensou que ia ser H1N1, né? Era, exato. E logo a gente cancelou e, enfim, nós não, quer dizer, tudo foi cancelado, tudo não tinha jeito. E aí, passando por um terceiro momento, que foi um outro grande desafio, era a gente entender esse novo desafio naquele momento, né? Dizer assim, bom, tá liberado, terminou, né? Quer dizer, amenizou, porque isso não vai terminar nunca, o Covid vai estar aí para sempre. Mas já acabou, já foi suspenso claro, acabou, voltou ao normal, vamos dizer assim. Mas essa também era a nossa preocupação. Não podia passar do time, perder o time. Exato, porque é o seguinte, a pandemia, ela trouxe muitas consequências, né? E para a nossa área também. Mas deixa eu só intrometer. Eu entendi que o Folha estava perguntando se tem algum problema de confiança dos patrocinadores em relação ao presidente do Congresso. Não. Porque assim, todo evento, conseguir patrocínio para o evento é sempre um trabalho à parte. Pronto, então é exatamente isso. Esse foi o nosso terceiro desafio. Então, o primeiro foi a escolha do presidente. Segundo foi o timing, né? Escolher esse timing. E o terceiro, a gente saindo da pandemia, é dizer assim, bom, e agora? Como é que as empresas vão monetizar esse evento? Então, esse foi o nosso terceiro desafio, né? E aí foi um trabalho de formiga, foi um trabalho onde nós fomos, disponibilizamos o nosso tempo, nós fomos a alguns congressos, nós fomos ao CIOSP, o Felipe fez essa questão, a própria comissão dele. Então foi um corpo a corpo, né? E a coisa foi tomando corpo, né? Então assim, esses 3 grandes desafios, eles aconteceram para qualquer estruturação de qualquer evento. Então, ordenadamente, a escolha do presidente, depois o time de momento e depois o conseguir os patrocinadores. Ok. Felipe, a gente já se conhece também desde 2015, né? Tentamos até uma situação com a odontologia do esporte que não tivemos êxito, mas tentamos. E dentro desse processo todo, eu tenho certeza que a tua competência está sendo agora contemplada com o evento formatado acontecendo, já caminhando para metade dele no dia de hoje, está totalmente desenvolvida. Dentro desse contexto todo que o Bonifácio falou agora, na tua percepção, qual o momento que foi mais prazeroso e o momento mais crítico dentro do processo de desenvolvimento desse CIOS? Bom, boa tarde, Folha, doutora Daís, minha amiga, meu irmão, doutor A gente viveu algumas etapas, Folha.
não vou repetir o que o Bonifácio falou, mas a gente teve alguns desafios nessa caminhada. Eu acho que o grande mérito nosso, meu, do Bonifácio, foi a formação da nossa equipe. Eu disse ontem na abertura que com aquele time, com esse time, eu topo qualquer desafio. Então a gente teve sim dificuldades nesse caminho, nessa caminhada. Mas deixa eu só colocar um adendo sim. aí. Com esse time a gente aceita desafio, mas esse time não tinha, ele Não foi tinha. formado. Não Essa tinha. competência de formar um Não time, tinha. ela é muito, muito legal. O Bonifácio, quando me convidou, eu disse, cara, eu topo, aceito o desafio com uma condição. Você esteja ao meu lado para o que der e vier. E ele me deu autonomia para formar essa minha equipe. E a nossa equipe dispensa comentários. Eu acho que eu sou suspeito para falar e eu preciso falar isso. Eu preciso fazer essa reverência a eles que construíram tudo isso que a gente está vendo, né? Desafios, eu acho que o principal desafio foi a pandemia, sem dúvida alguma. Um outro desafio, Folha, foi a gente tentar resgatar a indústria para esse formato de congresso, né? Porque a gente rodou muito o Brasil. Está muito fracionado, congresso de especialidades, Congresso de especialidades, congressão deu uma o congressão mudou muito esse perfil, né? Hoje a gente deve ter aqui 50, 60, 40, uma proporcionalidade entre acadêmicos e dentistas. Então a gente precisa mostrar para a indústria que é importante que eles se posicionem, a marca se posicione. É importante que a indústria entenda que o acadêmico hoje é o cliente dele amanhã. Então isso faz a diferença. E a gente fez, e aí eu faço uma menção honrosa ao Dr. Aguiar, que foi brilhante na condução da nossa comercialização, como sempre. Ele é fantástico. Na comercialização do nosso evento, assim como a empresa organizadora, que é a Result, através da Carla. E a gente somou forças para superar essas dificuldades. Então, e os momentos prazerosos, aí eu acho que a gente está colhendo esse fruto hoje, nesse momento que eu estou conversando contigo, ontem no momento de abertura. Eu acho que até quarta-feira, a gente tem mais 2 dias de evento, eu acho que vai ser muito prazeroso. O primeiro dia é um pouco mais tenso, as coisas meio que se encaminhando, mas eu acho que a partir de amanhã, de terça-feira, eu acho que vai ser só para a gente desfrutar mesmo desse momento. Legal, eu quero olhar para aquela câmera ali e falar com os nossos colegas, não só os dentistas, mas também os técnicos e auxiliares que fazem parte de todo o sistema conselhos e que, de tabela, né, acabam sendo absorvidos por todos os eventos que ocorrem dentro do CIOS. E não são poucos, porque tem mais de 100 professores na grade, segundo o Felipe 145 hoje. 145 cursos na grade deste evento, né, um evento técnico-científico absurdamente bem elaborado e, principalmente, temas atualíssimos dentro das 23 especialidades odontológicas que existem dentro da profissão. Então, com essa situação que nós estamos colocando, e agora eu vou puxar um pouquinho também para o outro lado da moeda, né, que é o conselho, né? Hoje nós temos o presidente do conselho, o Gládio Vidal, muito bem alinhado com o presidente da ABO, o Bonifácio Neto, e o presidente também do Conselho Federal, com sua equipe, com os seus diretores, os seus conselheiros federais, tem sido assim bastante pensativo e executivo no sentido de promover a saúde bucal nesse país com a fiscalização da ética, que é para isso que o conselho existe, né? Então, dentro disso, Felipe, o apoio do Conselho Regional do Ceará, eu gostaria que fosse exposto aqui como foi que aconteceu esse alinhamento entre o Bonifácio e o Gládio, ou tu e o Gládio mesmo, a equipe deles, como foi isso aí? Desculpa. A primeira coisa que eu queria colocar aqui, Folha, é algo que há muito tempo, tá certo? Existe entre as nossas entidades. É um alinhamento, é um respeito acima de tudo e um alinhamento. Tanto que é engraçado que hoje a estrutura física das 3 entidades... É muito próximo. Não, é na mesma rua. Eu sei, é muito próximo, eu já visitei. É um olhando para o outro. Eu sei. Né? Então a gente tem hoje o sindicato, hoje a gente tem o conselho e a ABO. Nós estamos ali na Gonçalves Ledo, então ali nós somos muito próximos. Mas olha, Bonifácio, vamos fazer isso aqui de um diálogo, porque é importante eu pegar esse gancho de vocês também. Esse é o diferencial da odontologia cearense. Com certeza. Pô, cara, isso aqui tem que acontecer no Brasil inteiro. Exato. Não é só com as entidades, mas por quem faz as entidades. Exato. Entendeu? Eu vejo dentro da ABO, desculpa eu te interromper, mas Não, eu preciso enaltecer isso. Eu vejo dentro da ABO Ceará os ex-presidentes continuarem atuantes. Quem dera todas as ABOs tivessem esse tipo de comportamento de seus ex-dirigentes. Vi ontem na abertura o Aguiar correndo para tentar resolver uma questão logística com o Emilson, que
Em outras ABOs eles não estariam nessa condição, entendeu? Então, não é só a entidade em si que está colada, vizinha uma da outra, mas os dirigentes, eles fazem essas entidades funcionarem sempre com uma proximidade dos próprios dirigentes, sem vaidade, sem nada disso. Isso. Né? Por favor. Então, primeiro é essa situação, né, da situação física, né, das três entidades no mesmo lugar. Então fica muito fácil a nossa comunicação. Não vou ali, eu vou ali, eu chego no CRO lá, o Glad está aí, quem é? O Bonifácio. Peraí que ele... Então assim, a gente tem essa... Isso é admirável. E o inverso também é verdadeiro, né? Então esse é o primeiro alinhamento que a gente tem. E o alinhamento político. A gente sempre discute, isso já vem uma coisa, eu aprendi quando eu entrei para a BO e quando eu comecei a participar, eu comecei a aprender, eu comecei a ver isso, né? Que o produto que é a odontologia, ele é um só. Então a gente precisava ter e entender que não adiantava a gente ter o quê? A gente ter um produto onde as entidades não tinham esse alinhamento. Claro, a gente entende que existem discordâncias políticas, né? As atribuições de cada entidade são respeitadas, né? Precisam ser respeitadas entre elas. Você tá entendendo? O Felipe ponderou muito bem. Agora, por exemplo, o sindicato está à frente de um movimento sobre a questão da briga em relação ao piso salarial, né? É a função dele. E o CFO com relação ao EAD na graduação. Na graduação. Exato. Então, assim, existe esse alinhamento, existem as funções, cada um exercendo a sua função como entidade. Então, para a gente isso é fundamental e, obviamente, se tornou muito fácil. Um dos pontos que eu quero, depois eu vou passar logo em seguida a palavra para o Felipe, e aí é algo que eu acho que, me permitam esse palavreado, mas eu acho que a ficha caiu em relação ao Conselho Federal de Odontologia e ao Conselho Regional de Odontologia. O que é dizer que a ficha caiu? É que você falou muito bem que o CRO, o Conselho Federal, ele exerce uma função e às vezes essa função ela é uma função antipática, né? Ela é uma função difícil, não populista. E aí quando eu digo que a ficha caiu é que o Conselho percebeu que ele precisava estar mais perto, ele precisava se aproximar. Né? Para mim isso é fundamental. E quando a gente, há um tempo atrás, a gente começou a falar que a gente precisava ter esse alinhamento com o Conselho, o Gládio passou a ter essa percepção. O Gládio foi um parceiro que entendeu que era importante fazer isso para a odontologia, fazer isso para os dentistas, para as ASBs, enfim, para todo o pessoal que está envolvido com odontologia. E isso foi muito bom, porque, de certa maneira, a gente passou a ter essa visualização, né? Dessa aproximação, dessa virada de chave do Conselho, né? Então, isso para a gente foi muito bom. E um outro fato também que foi muito bom é que não foi simplesmente só a virada de chave. Foi a percepção de que o nosso produto, e aí o produto ABO Congresso CIOSSE é um produto bom. Né? É um produto bom não, um produto muito bom. É bom porque tem credibilidade de quem o executa. Exato. E aí eles perceberam isso, a seriedade, o envolvimento de toda a equipe. Então a gente começou a amadurecer de que era extremamente possível e de que era extremamente importante e fundamental a participação do CRO, né, e do Conselho Federal de Odontologia dentro desse evento. Né? Não é isso aí, Felipe? Eu acho que você pode complementar mais alguma coisa aí. O que mais me chamou a atenção durante esse período de congresso, eu falei isso para eles em vários momentos, a capacidade que a ABO tem de ter portas abertas em todos os lugares. A marca é muito forte, né, Felipe? Além da marca, o mérito do trabalho sério, responsável, honesto, correto que é feito. Que, independente de quem esteja, se essa pessoa estiver carregando a marca, vou puxar a sardinha para o nosso lado, estiver carregando a marca, a chancela da ABO Ceará, ele tem portas abertas em todos os lugares. Tanto na indústria, que a gente conversou com muita gente, o CIOSP, os últimos 3 CIOSPs, 2019, meados de 2022, que a gente esteve lá também, em janeiro de 2023, nós tivemos portas abertas em todos os stands, em todas as empresas. E nos nossos parceiros, que são as universidades, os cursos de graduação. A gente é muito bem recebido em todos esses lugares. Então, é uma responsabilidade muito grande manter esse padrão
manter esse trabalho correto, honesto que tem sido feito. E ao tempo que nos alegra muito, nos envaidece saber que a gente tem capacidade de dialogar com todo mundo. Puxando para essa temática das 3 instituições, o que mais me chama a atenção é a capacidade de diálogo que todas elas têm. A gente recebe o sindicato na ABO, a gente vai até o conselho, conseguimos conversar, conseguimos nos alinhar. Porque se a gente for pensar, Folha, todo mundo tem um ponto de concordância. A dificuldade... Divergências ocorrem, mas todo mundo tenta sempre um objetivo comum. Sempre vai ter uma coisa que todos nós vamos concordar. E é isso que eu acho bonito que as entidades procuram. O Gládio à sua maneira, o sindicato à sua maneira, a ABO à sua maneira, o Gládio, quer dizer, o Conselho Regional de Odontologia do Ceará. A gente consegue chegar num ponto de concordância. Quando a gente chega nesse ponto, aí a coisa começa a fluir, começa a caminhar. Pois é admirável isso, e eu admiro isso como um fator positivo, que vocês são contemplados com essa homogeneidade entre vocês. Por exemplo, nos 26 estados e no Distrito Federal, essa federação brasileira, ela não tem essa capacidade, entendeu? São poucos os estados, eu acho que o Ceará é o único estado que tem sindicato, ABO e conselho trabalhando realmente juntos. Por exemplo, no meu estado, o Pará, nós não temos o sindicato que funciona, a ABO hoje ela tem outros tipos de atuação, ela não está funcionando tão próximo da gente como nós gostaríamos que estivesse, mas ainda estamos tentando também. Só que vocês são muito diferentes e isso vocês têm que preservar. Vocês precisam, no meu entendimento, o maior valor de vocês como odontologia, a preservação desse sentimento institucional dos 3 maiores pilares que nós temos, que possam cada um estar executando as suas atribuições para que não sejam cobrados de forma indevida, como em outros lugares isso é cobrado. Entendeu? Não precisa ir para o conselho cobrar o piso salarial, que é uma situação de sindicato. Ora, uma divergência com o plano de saúde, muitos cobram do conselho quando é para cobrar da ANS ou para cobrar um contrato de trabalho com o TRT ou com uma delegacia regional do trabalho. Eu acho que há uma confusão aí, porque o que acontece, eu acho, isso que é o que eu mais ouço falar, é que como o conselho ele tem um número maior de inscritos e é uma contribuição obrigatória, as pessoas tendem a cobrar do conselho o que não é da atribuição do conselho. A atribuição do conselho é fiscalizar a ética para o bom exercício da profissão e proteção da sociedade. Pois é. Então, essa é a principal, mas ele pode sim estar junto com as outras entidades atuando na retaguarda, isso, não como linha de colaborando, frente. né? Lógico, como está. Bonifácio, em 30 anos de formado, que eu estou fazendo agora em 23, eu nunca vi um sistema conselhos tão operante e tão bem intencionado como ele está hoje. Não estou aqui puxando sardinha para o conselho, porque hoje eu estou no conselho, porque eu estou vendo, e é a minha percepção. O Juliano e sua equipe estão fornecendo para os conselhos, para o sistema conselhos, condições que nunca foram antes oferecidas. Você consegue entender aquilo que eu falei? Sim, eu acho claro. que houve essa virada de chave, Claro. houve uma Verdade. percepção, porque o produto é o mesmo. E com detalhe, nós saímos de uma intervenção no Conselho Federal, intervenção em alguns conselhos regionais, inclusive o nosso, que nós estamos virando essa chave também, mas para tentar fortalecer a odontologia como ela é fortalecida no Ceará. Você entende que é o ponto de concordância que eu estou falando? Claro. Então, o interessante daqui do Ceará é porque são 3 entidades totalmente independentes, que têm suas funções muito bem determinadas, que as cumprem e que se respeitam. Eu acho que esse é o ponto aqui no Ceará. Perfeito. Mas em relação à BO também, Felipe, eu fico muito feliz, porque eu acredito que talvez, salvo engano, se vocês puderem me corrigir, eu acredito que os últimos 9 ex-presidentes de ABO, da BO do Ceará, eles continuam atuando dentro da BO. De alguma forma eles continuam atuando. Pô, isso é muito bom, cara. Quem dera nós tivéssemos isso em outros estados. A BO com certeza não estaria passando por dificuldades como ela está. Então, pensando no associativismo, pensando numa odontologia integrada, vocês dão show. Meus parabéns. É com louvor que eu falo isso. Eu falo, eu até emocionado, não vou chorar, não. Mas eu falo, eu vou chorar. Não tem problema nenhum. Pode chorar. Chorar é bom. Ah, com certeza. Tem momento para isso também. Entendeu, gente? Então, assim, eu fico muito feliz, muito
Muito obrigado também por esse espaço ter sido aberto. Como vocês sabem, a gente também está fazendo podcast lá no Pará. A gente está fazendo aí desde outubro de 2022, tentando levantar esses temas bem polêmicos para que eles possam chegar na população odontológica e até na sociedade brasileira, de forma que nós tenhamos esclarecimentos, porque tem muita gente que está falando em verdade sobre a gente. E isso é um problema sério, porque reverbera de uma forma negativa. E só pegando esse gancho, Folha, em relação a isso, olha as suas fãs aí, ó. Olha aí. Cheio de fã. Uma outra situação que também eu gostaria de colocar aqui, Folha. Ontem a gente falando de Congresso, de Constituição de Congresso, da escolha do presidente, o presidente escolhendo as suas comissões, é nesse momento que o Congresso ele exerce uma outra função, né? Que é trazer gente nova. Que é um problema seríssimo que é hoje. trazer gente nova, entendeu? Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu era acadêmico, eu era da comissão acadêmica, né? E aí depois passei a fazer parte dos congressos e depois me levaram para a diretoria, para a BO, e eu fui diretor e tal. E hoje eu estou na minha segunda gestão como presidente dessa associação que, como falei ontem, é minha casa, né? A gente mora naquilo ali, né? Então, também é uma outra função, né? Mas dentro dessa função, e é preocupante o que está vindo, porque hoje o jovem que está vindo de 35 anos para baixo, ele vem muito na base do achismo. Eu acho que a BEL tem que fazer isso, eu acho que o conselho tem que fazer aquilo, eu acho que o sindicato tem que... Mas espera aí, está tudo escrito, nós não precisamos inventar a roda. E é isso o que eu estava falando, né? Em relação, por exemplo, à função do CIOS. Cultural, técnico-científica, social. Técnico-científica, social, financeiro, mas a gente também tem essa função, o Congresso também tem essa função, de a gente trazer pessoas com sangue novo, pessoas para que possam estar renovando. E isso tem sido algo que a gente tem conseguido, porque quando a gente chega muito próximo ao momento da eleição da nova diretoria, a gente sempre diz, olha, a gente precisa dar uma oxigenada. Vamos mudar, vamos trazer gente nova, vamos renovar a nossa diretoria mais ou menos em 50%, 60%. Né? E eu fui muito feliz em relação a isso, porque muitos dessa comissão, né, que fazem parte da organização desse congresso são nossos diretores. Né? Então eu queria pegar, por exemplo, o Pedro, o Luiz Carlos, que é um menino fantástico, que o cara não tem tempo ruim para ele, né? O Bruno, que com muito esmero tocou essa comissão científica aí, com todas as dificuldades e mudanças. O presidente que em 2 minutos disse sim. O presidente que em 2 minutos disse sim. O teu foram 10, Folha? Não, o meu foi o seguinte, eu fui da BO, né, passei 22, só contando um pouquinho também, passei 22 anos na BO, 11 como diretoria, aí mais 5 como vice-presidente e 6 como presidente, 2 mandatos de presidente. Quando eu saio da presidência da BO, em janeiro de 2020, vou para casa, vou só ficar no consultório, prefeitura e tal, não quero mais entidade de classe. Vai fazer 3 anos agora, em 16 de junho, que eu fui interventor, parte da junta interventora do regional, do conselho, a convite do Juliano, né, e do Roberto Pires, que era o nosso conselho federal, mas foi assim, na terça-feira, dia 15 de junho de 2020, 8h30 da noite, o Roberto me ligou, falando do convite do Juliano, e 8h40, mais ou menos, eu disse para ele, amanhã de manhã onde está a chave para a gente abrir o conselho, que vai abrir eu e as minhas duas, a Sônia e a Carla, né, que fizeram parte da junta interventora, nós vamos reabrir o conselho depois de 3 meses fechado. Então, assim, foram 15, 20 minutos para dizer sim também. Então foi um pouquinho... Mas sofreu um pouquinho mais do que Mas olha eu. O volume da coisa, né? Então é uma situação assim que são tomadas decisórias que fazem com que a gente não possa hesitar. Ou é sim ou é não. E parabéns, Felipe, por ter aceitado, porque eu sei como é isso. Eu fui presidente de congresso, como tu foste presidente de congresso. Não é fácil. A gente tem que ter pensamentos voltados sempre positivos,
para que as coisas possam acontecer. Sempre vai ter problemas, mas nós sempre teremos que achar as soluções. E dentro disso, gente, eu realmente já estou me estendendo, a Thaís está me olhando ali já com uma cara feia, que ela precisa continuar, o papo está muito legal, mas só de eu ter vindo aqui prestigiar o evento de vocês, vi uma abertura maravilhosa, vejo uma feira maravilhosa. Tudo cheio, eu estava olhando agora. Entrei num curso lotado também, tudo cheio. entendeu? Então, realmente, vocês estão de parabéns, continuem nessa pegada. Muito obrigado pelo convite para participar do evento, que eu vi também pelo Conselho Federal, porque teve a Assembleia Conjunta que o Gládio alinhou. Que foi outra, né? foi outro evento dentro do Conselho. Que a gente ficou extremamente feliz. Né? Também não é fácil não fazer é fácil. isso. Fica aqui as nossas condolências ao presidente Juliano, que infelizmente não pôde comparecer pelo falecimento da sua genitora. E dentro desse propósito todo do CIOSSE, não poderia ter sido melhor. Acredito até, como conversei com o Bonifácio e com o Daís ontem, cada vez melhor. Cada vez as experiências negativas elas são aproveitadas para se tornarem soluções e experiências positivas. Então, gente, muito obrigado de coração pelo convite. Desculpa se eu dei até uma forçada para participar disso aqui, mas era muito importante. Mas também. É muito importante. Era exatamente isso. Eu acho que a gente... só pegando um gancho aqui em relação a isso, eu queria só, para finalizar, colocar duas coisas aqui, Folha. Primeiro, agradecer de coração como gestor, como presidente da BO e como participante também da construção desse evento, junto com o Felipe, a nossa gratidão mesmo, né? Do Conselho Regional e do Conselho Federal ter entendido que a gente tem um produto bom, um produto muito bom, um produto ótimo, que é o nosso Congresso, e ter ficado junto e ter acreditado, né, nesse evento. Então, assim, essa parceria ela foi de fundamental importância. Eu acho que essa aproximação, o Conselho já percebeu isso, que ela tem que estar junta mesmo dos colegas, tem que colaborar para que a gente possa estar viabilizando esse tipo de evento. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E o segundo é que eu estou muito feliz com isso aqui, né? BCMED, hein? BCMED acreditou nessa... A gente não... Isso foi de última hora, trazer esse podcast para esse evento, para o momento do evento, porque é algo que a gente está levando para a BO, tanto que está intitulado como Fala Presidente, né? Isso muito bem conduzido por essa mulher fantástica que ela é exibida, né? Então, assim, ela conduziu, ela prontamente também aceitou isso, né? Eu disse, Daís, tu vai tocar isso porque O Pará tá alinhado com o Ceará. Tu vai tocar isso porque isso eu sei que você vai fazer isso com muita facilidade, muito esmero, né? Então, a gente está levando essa proposta agora para a BO, porque também o podcast ele tem essa importância da gente se comunicar com mais facilidade, né, com os colegas, para os colegas entenderem qual é a função de todas as entidades, de a gente discutir alguma coisa também relacionada à própria odontologia, aos cursos que a gente oferece, trazer convidados. A gente trouxe convidados maravilhosos, a Daís acabou de fazer uma palestra com 2 professores fantásticos de endodontia da nossa associação. Ontem... trouxe a comissão para falar também, trouxe o Marlio aqui, que é um cara de uma cabeça muito bacana, onde a gente discutiu um assunto que hoje nos preocupa, que é o ensino EAD, ensino à distância. Vai trazer o doutor Danilo, né, que também é dentista, é o nosso vereador, e tem um cara e ele está fazendo um trabalho fantástico, fazendo muito barulho. Então eu acho que esse podcast veio para ficar. E eu fico muito feliz. Você pelo contrário, a sua ideia de participar disso só fez... E a gente vai estar no link do Pará, né? Exato, que é o podcast no link do Pará. Então você só fez... E doutor, você tem todo jeito. Acrescentar, tem. Eu gostei muito. Eu não sei se eu preciso depois aprender alguma coisa com os dois. Eu acho que a gente precisa de um treino, né? Fazer um treino, fazer um... Você já está pronto. Fazer um estágio, preciso fazer um estágio no Pará. Se eu puder dar uma dica para vocês, que vão levar agora para a BO, saia um pouco da caixinha. Por exemplo, no Conselho nós já levamos a OAB, porque tem questões de direito odontológico. Sim. Fantástico. Nós levamos a Uniodonto para falar sobre cooperativismo. A BO pode falar de associativismo e cooperativismo. E o universo de assuntos, sair da caixa, você tem razão. É eu uma acho que a gente precisa temática realmente maravilhosa, entendeu? Então, fica a dica.
Não estou aqui com pretensão de nada, apenas eu queria realmente Não, você veio para acrescentar. poder dividir Show. com vocês, para que a gente possa divulgar isso no Pará e vocês no Ceará, aumentando o nosso leque, né, de capilarização de informações devidas para a nossa classe. É isso é aí. o mais importante. Ok? Um abraço, meu amigo. Tudo bem? Obrigada. Considerações finais, presidente? Não, só te agradecer pela presença e essa casa é sua. Obrigado. Considerações finais, minha Ó, apresentadora? eu quero dizer para você que a gente é próximo. Eu estudei na mesma universidade que você. Eu passei 9 anos no Conselho Regional da minha cidade. Passei mais de 10 anos na associação e eu sei e sinto absolutamente tudo que você sentiu, só que hoje, como eu não sou nada... Não, ela ela não é nada, não. Ela é diretora. Não. Ó, só um minuto. Ela é diretora da Como BO eu Ceará, meu não amigo. tenho, eu Da sei Academia muito Brasileira. bem, eu sei que a mensagem do Folha é: se a gente não tiver unido pela causa, porque não importa quem é que é presidente, Exatamente. o que importa é pelo que a gente luta. E a gente tem que parar com essas disputas de quem, ou não tem Eu não diria nem isso. que a gente luta, porque a gente não precisa lutar, a gente precisa viver. É pelo que a Viver, gente vive. Pelo que a gente vive, Entendeu? é isso mesmo. Então, E o que a essa gente questão quer é o de- bem de todos. Né? Não importa se é uma pessoa que eu não gosto, não é da pessoa que você tem que gostar. Você gosta da sua profissão, você gosta da odontologia, então apoie. Nós temos que Apoie. separar o institucional do pessoal. Isso, é Ponto, só acabou. isso, é só mais isso. importante. É só isso. E é, isso que eu sei que ele veio falar, e essa é a minha mensagem, porque eu sou do norte. E a gente precisa imitar o cara do Ceará aqui, que o pessoal certeza. é tudo, né? É tudo, amizade é tudo. Presidente, considerações finais suas, por favor. Eu só agradecer, né? A minha gratidão por esse momento, por esse congresso que é muito gratificante a gente subir e ver a sala lotada, o povo reclamando da fila. Para mim, quanto mais reclamar da fila, eu fico mais feliz, né? Passando ali o estacionamento lotado, fiquei muito feliz. Nós tivemos ontem aqui a presença da secretária de turismo, doutora Ivana, veio para cá, a secretária de saúde esteve presente, a coordenadora geral do centro de eventos disse que está impressionada que fazia muito tempo que nós não tínhamos um evento desse porte aqui. E hoje eu recebi, inclusive, acho que foi o Emilson que está aqui atrás da gente. Aqui, esse Nós tem um estudo que o Congresso de Odontologia movimentou quase R$2 milhões hoje na cidade de Fortaleza. Isso é Em muito tudo, importante, porque em tudo. foge Eu dessa recebi caixinha. uma mensagem que 70% da rede hoteleira de Fortaleza está ocupada. Ocupada. E eles não sabiam o que estava acontecendo na cidade, você Exato. acredita? Olha, isso é Exato. importante. Eles não porque sabiam quando eu o que estava cheguei- acontecendo. Quando eu cheguei para a Assembleia Conjunta, o Uber disse que ele não sabia o que era que estava acontecendo aqui. Interessante, não foi uma nem duas, foram várias pessoas, né? Então, isso é um ponto importante que a gente vê que tem ali uma coisinha para acrescentar. Mas, pessoal, volto a repetir, muito obrigado pelo espaço. Eu quero falar com os nossos colegas da odontologia. Prestigiem esse evento que ainda faltam 2 dias. E aqui é o podcast Fala Presidente, o podcast da Associação Brasileira de Odontologia do Ceará. E nós vamos linkar esse podcast Fala Presidente com o Odontocast, que é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Pará e Ceará alinhados. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito bem. Rapaz, é o Parabéns, seguinte, amigo. eu